A Bíblia diz que o Senhor é bom e a sua graça, sua misericórdia, dura para sempre. Não dura até o nosso próximo pisão na bola. Não é bom demais saber que a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor dura para sempre, não até a nossa próxima pisada na bola? Não é bom demais saber que quando Deus olha para nós, Ele não vê os nossos pecados, porque a promessa bíblica, que é a cláusula máxima da nova aliança, é: das suas iniquidades eu perdoarei todas elas, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Não é bom demais saber que Deus nos trata dessa forma? Porque se dependesse da nossa ação, do nosso desempenho, nós estaríamos completamente condenados. Amém? Sabe, o religioso não consegue entender esse negócio. O religioso pensa que, por suas obras, ele pode alcançar alguma coisa. Ele lê na Bíblia, ele sabe que está escrito que nós somos salvos pela graça, através da fé, e que isso não vem de nós, é obra de Deus. Ele não consegue entender esse negócio. Ele lê, ele sabe, mas ele ainda tem algum tipo de crença no fundo da sua mente de que ele pode dar uma força para Jesus, que ele pode dar uma ajuda, um embalo, que a obra da cruz foi parcial, ela foi 50%, os outros 50% é comigo, ou ela foi 80%, os outros 20% é comigo, ou ela foi 90% e 10% é por minha conta, ou qualquer coisa desse tipo, e não entende que a obra da cruz 100% foi realizado ali, e por isso Jesus pode bradar: está consumado. Sobrou nada para nós. Sobrou nada para nós. O que a gente pode fazer? Nada a não ser dar louvor, adoração, graças a Deus por aquilo que Ele fez por nós. É algo que a gente precisa entender, que nós estamos e somos gente da nova aliança. Não julgue Deus pela antiga aliança. Deus na antiga aliança não tinha como se manifestar na sua plenitude como Ele realmente é. Por quê? Porque entre Deus e o homem havia uma barreira chamada lei. E a lei provocava esse impedimento em Deus. Deus deu a lei agora existe. Deus, como sendo um Deus justo, Ele não poderia jamais corromper, transgredir a própria lei que Ele deu. Então o que a lei prevê? A lei prevê bênçãos e prevê maldições. Qual é a condição para a bênção? Qual é a condição para a maldição? Condição para a bênção: obediência plena, completa, cega, total. Qual é a condição para a maldição? Desobediência mínima que seja. Então Deus, embora a Bíblia descreva Deus, como é que a Bíblia descreve Deus? Talvez se você fosse escrever uma definição de quem Deus é, você escrevesse páginas e páginas e páginas. Mas quando João teve que descrever quem Deus é, ele usou só 3 palavrinhas. Não tem um corinho, né? 3 palavrinhas só. Pois é, João só usou 3 palavrinhas. Deus é amor. Ponto. Acabou. Deus, ele não precisou de escrever um tratado, mas com uma frase, ele escreveu mais do que livros e livros e livros. Deus é amor. Agora, se Deus é amor e Ele sempre foi o mesmo, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, então mesmo no período da lei, Deus era amor. Ele não mudou. Ele é o mesmo hoje, ontem e sempre. Ele não muda e nele não há sombra de variação. Então, se Deus é amor, é porque na época de Davi, na época de Moisés, na época de Abraão, Deus já era amor. Ele sempre foi amor. Amém? Mas quando Ele deu a lei, não tem como Deus, que é um Deus justo, transgredir a lei em função do amor. Assim como um juiz que vai julgar um caso, ele pode olhar para o acusado que foi julgado e condenado, ele pode olhar para aquele acusado com um olhar de misericórdia, ele pode olhar para aquele acusado com um olhar de pena, ele pode olhar para aquele acusado com um olhar de amor, mas ele, como um justo juiz, tem que dar a penalidade que a lei prevê. Então ele pode estar lá o condenado sentado no banco do juiz com aquela cara de triste, o juiz com pena dele.
Cara, eu gostaria de dar um veredito de inocente para o cara, mas o cara foi julgado, foi condenado, todas as provas estão presentes, é claramente um criminoso. Então, segundo a lei, não é segundo o coração do juiz, não é segundo a vontade do juiz, é de acordo com a lei. Ele vai ser condenado a 5, 10, 15, 20, 30 anos de cadeia, sei lá, aquilo que a lei prevê para aquele determinado crime. O juiz é bom, o juiz é amoroso, o juiz é compassivo, o juiz é gente boa, o juiz é caridoso, o juiz é legal, mas ele tem que colocar a lei em ação, ele não pode transgredir a lei. Então Deus, no Antigo Testamento havia essa barreira entre Deus e o homem, a lei. Na Nova Aliança, Jesus cumpriu a lei, e a Bíblia diz para nós agora que a lei caducou, o fim da lei é Cristo. E agora Deus pode se manifestar a nós sem a barreira da lei. E agora o que existe entre nós e Deus é a graça. E a graça não é uma doutrina, a graça não é uma filosofia, a graça não é um princípio, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus. Aliás, Jesus é um monte de coisas que a Bíblia diz e que as pessoas pensam que são coisas. Jesus, ele é a graça. Jesus, ele é a verdade. Jesus é o Shabat. O Shabat não é um dia, o sábado não é um dia. Há igrejas que ainda hoje insistem em guardar a lei através do sábado. Não, o dia do culto é o sábado, tem que guardar o sábado, porque o sábado. Eu fico impressionado com igrejas que botam ênfase na lei e que querem guardar o sábado, mas que não guardam toda a lei. Porque guardam o sábado, mas os homens não são circuncidados. Tinha que ser. Todos eles. Chegou, se converteu naquela igreja, é membro daquela igreja, a primeira pergunta que o pastor tinha que fazer: espera aí, aquele rapaz ali se converteu, vem cá meu filho, você se converteu aqui na igreja? Sim. Está frequentando a igreja há quanto tempo? Há 1 mês. Já é circuncidado? Poxa, pastor, isso é uma pergunta muito íntima. Quero saber aqui e agora. Já passou pelo facão ou não? Ainda não? Faz favor, o diácono da circuncisão. E vem o cara com uma peixeira desse tamanho na mão. Chamou, amado mestre? Chamei. Leva o rapaz lá para trás, ali onde tem aquela tábua de açougue, e circuncida o cara, porque ele se converteu aqui. E justamente, hoje é o dia ideal, é sábado. É o dia. Leva o cara lá. Mas não faz essa pergunta. Ninguém pergunta se o cara é ou não é circuncidado. Garanto para você que 80% dos machos que estão lá não sabem nem o que é isso. Sabem nem o que é circuncisão. Mas insistem e não sabem que o sábado não é um dia. O sábado era um dia, na época da lei, era um dia de descanso. Hoje a gente não guarda um dia de descanso. A gente entra no descanso e vive no descanso, porque Jesus é o descanso. O sábado não é um dia, é uma pessoa. Por isso Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados de quê? De carregar pedra? De trabalhar no campo? Não. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados da lei, do legalismo, da religiosidade. Vocês estão cansados e sobrecarregados por causa da lei, do legalismo, da religiosidade? Venham a mim, e eu que sou a graça, darei a vocês descanso. Só existe descanso da religiosidade na graça. Você pode até frequentar uma igreja que fala de Jesus, mas se o que é ministrado ali está misturado, o que é ministrado está misturado com um pingo que seja de lei, você não está no descanso. Você não está no descanso. Por que nós estamos no descanso? Porque nós estamos em Cristo, e Cristo é o descanso. Mas para estar em Cristo, eu preciso ouvir a genuína mensagem do Evangelho, que é o Evangelho da graça. E eu só recebo a graça pela fé. Por isso, a gente está pregando aqui, já há algumas semanas, hoje é a 5ª semana que eu estou pregando essa mensagem aqui, Nova Aliança. Um ministério que afasta a condenação e traz vida. Jesus disse isso: eu vim para que vocês tenham vida, e não uma vida qualquer, mas vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância.
E o subtítulo dessa mensagem para hoje é Uma Aliança de Graça e Fé. A nova aliança é uma aliança de graça e fé. A antiga aliança era uma aliança de lei e obediência. A nova aliança é uma aliança de graça e fé. Pastor, mas na nova aliança não importa a obediência? A obediência que importa na nova aliança não é a sua nem a minha. A obediência que importa na nova aliança é a obediência de Cristo. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por causa da obediência dele, nós somos salvos. A obediência na antiga aliança era uma raiz. Na nova aliança, a obediência é um fruto. Por causa da graça, eu obedeço sem fazer força. Eu obedeço sem saber que estou obedecendo. Eu obedeço sem pensar, será que estou ou não estou obedecendo? Não, obediência não é mais uma raiz, é um fruto. É um erro subir num púlpito e ficar pregando sobre obediência, você tem que obedecer, porque o povo hoje não é mais obediente, e se você não obedece, Deus não abençoa, segura aí a onda. Nosso foco não é aprender sobre obediência, nosso foco é aprender sobre Jesus, e quando eu entendo Jesus, sem fazer força, sem saber, eu estou obedecendo. E quando alguém me diz, rapaz, você está obedecendo, é mesmo? Eu nem sabia. Porque eu não estava nem pensando nisso, não estava me esforçando para isso. Não estava buscando isso. Por quê? Porque eu estou debaixo da graça. Agora olha só. A nossa aliança, a nova aliança, é uma aliança de graça e fé. Amém. Hebreus 11:6 diz para nós assim: de fato, ou seja, realmente, sem fé é impossível agradar a Deus. Prestou atenção no que está dizendo aqui? Sem fé é impossível. Não está dizendo que sem fé é difícil. Não está dizendo que sem fé é mais ou menos. Não, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, embora você e eu não vejamos, não sintamos, a gente não está vendo, mas a gente crê, pela fé, que Deus existe. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Prestou atenção no que ele está dizendo aqui? Que Ele recompensa aqueles que o buscam. As duas grandes bases da nova aliança, eu tenho ensinado isso aqui num culto sim, no outro também. As duas grandes bases da nova aliança são a graça e a fé. Só que tem um problema. Quando a gente começa a ensinar sobre graça, tem muitas pessoas que passam a se esquecer da fé. Ah, não, é pela graça, está tudo resolvido. Deus dá pela graça. Aí a pessoa se esquece que Deus dá pela graça, mas a gente recebe pela fé. E aí ela ouve falar sobre graça, e como graça é favor imerecido, ela começa a achar que simplesmente se ela sentar e ficar esperando, as bênçãos vão cair na cabeça dela como se fosse fruta madura caindo do pé. E ela se esquece que o justo viverá pela fé. A fé é um dos assuntos mais presentes no Novo Testamento. A fé tem um peso e uma importância tão grande que o apóstolo Paulo diz para nós que existem 3 elementos que são fundamentais no reino de Deus: a esperança, a fé e o amor. E desses 3, o mais importante é o amor. Mas é engraçado que em Hebreus, que creio eu, e muita gente, como eu, quem escreveu foi o apóstolo Paulo, há uma polêmica sobre a autoria da epístola de Hebreus. Foi o apóstolo Paulo, não foi o apóstolo Paulo? Muita gente acha que sim, outros acham que não. Eu jogo no time que crê que Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. E é interessante que no livro de Hebreus, embora o apóstolo Paulo, porque se Hebreus não foi escrito por Paulo, no mínimo foi escrito por um discípulo de Paulo, alguém que conhecia muito bem o que Paulo pregava, porque a linguagem da epístola de Hebreus é fundamentalmente uma linguagem paulina. Amém. Os teólogos disseram amém. Quem não entende teologia, estou acreditando no que o pastor fala. Mas quem já estudou teologia,
concorda comigo. A linguagem de Hebreus é fundamentalmente paulina, é uma linguagem paulina. E agora em Hebreus, embora Paulo tenha dito dessas três coisas, desses três fundamentos do reino de Deus, esperança, fé e amor, o maior é o amor. Porque a fé, a esperança vão desaparecer, mas o amor vai permanecer para sempre. Quando você chegar no céu, você não vai precisar de fé, nem de esperança. Cheguei no céu, tenho fé que estou no céu. Não precisa mais ter fé, você já está lá. Quem de vocês aqui tem fé que está na igreja? Não precisa, você está na igreja. Né? Você não vai chegar no céu e vai dizer, tenho esperança que ainda verei Jesus. Você está de cara com ele, não precisa mais de fé, não precisa mais de esperança. Um dia chegarei lá, você já chegou. A fé vai passar, a esperança vai passar, o amor vai permanecer. Mas é engraçado que quando chega agora no livro de Hebreus, eu pensaria que encontraria o seguinte: sem amor é impossível agradar a Deus. Porque o amor é mais importante do que a fé, do que a esperança. Mas agora, o escritor aqui diz para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. Caramba! Caramba! Olha a importância que a Bíblia dá. A fé é um dos assuntos mais presentes e mais importantes do Novo Testamento. Veja só o seguinte: aquilo que é conquistado na força do braço, precisa ser mantido na força do braço. E leva ao esgotamento. Essa semana, eu estava conversando, a gente tem um trabalho agora chamado Nova Network. O que é o Nova Network? É uma comunhão de pastores. A gente está com um evento que vai acontecer aqui na igreja, nos dias 22, 23, 24, 25 agora de outubro, que é o Experiência da Graça. O que é a Experiência da Graça? É uma espécie de um congresso, um mini congresso, não sei como é que a gente vai chamar, em que a gente vai ministrar e falar sobre graça, todos os dias. E a gente convidou, está aberto para a igreja, para quem quiser, mas a gente convidou os pastores do Nova Network. A gente já tem já está com um número aí quase chegando a 200 pastores inscritos no Nova Network. Pastores do Rio, fora do Rio. Se eu não me engano, são 170, o último número que me deram, que estão inscritos no Nova Network. E muitos deles virão para esse evento dos dias 22, 23, 24 e 25 de outubro. Obviamente que a gente quer fornecer para esses pastores suporte, apoio, conteúdo daquilo que a gente tem recebido, como funciona a Nova, enfim. Os nossos pastores todos, pastor Jorge Dalto, pastor Bené, pastor Jorge Monteiro, nós estamos produzindo os pastores dos campos de Brasília, Joinville, Porto Velho. A gente está pedindo para os pastores e para as pastoras produzirem conteúdo para um site específico do Nova Network, que a gente quer dar suporte e apoio para outras igrejas, porque a nossa visão como igreja é de cooperação e não de competição com outras igrejas. Amém? Infelizmente, essa visão de competição ainda existe, é muito forte. Tem uma pessoa, por exemplo, há pouco tempo que me contou. A pessoa estava saindo de uma determinada igreja e foi vindo para a Nova. Por uma questão, nem por uma questão doutrinária, não, por uma questão de local, de moradia. E foi conversar com o pastor dessa igreja, que é uma igreja que a gente sempre deu suporte e apoio. E aí, quando a pessoa comunicou para o pastor, estou saindo, o pastor disse, não abençoo. Mas para ter para Nova, não tem a minha bênção, olha que a maldição vai te pegar. Aonde esse miserento aprendeu esse troço, não sei. O pastor sempre se disse meu discípulo, meu seguidor, e tudo isso, mas não foi comigo que ele aprendeu esse negócio. Porque quando as pessoas aqui da Nova tomam uma decisão de sair, de ir para qualquer lugar, pode estar indo para uma canoa furada. Como a pessoa já tomou decisão, eu nunca digo, você está indo para uma canoa furada. Eu digo, vá com Deus, Deus abençoe, vai nessa. As portas estão abertas, na hora que você quiser voltar, pode voltar, as portas estão abertas, sem ressentimento, sem problema nenhum. Por quê? Porque a igreja não é prisão. Nenhum de vocês aqui, quando se tornou membro da Nova, alguém colocou uma bola de ferro no seu pé. Eu gostaria de colocar, mas não colocamos. Eu sugeri isso, o pastor Bené não deixou.
Então, porque o reino de Deus é um reino de liberdade. E a gente tem liberdade até para errar. E liberdade para depois se arrepender do erro. E voltar atrás. E a gente precisa ter essa noção. Aí essa semana eu estava conversando com um pastor, uma igreja que cresceu durante anos. Como a igreja cresceu? Na força do braço. Estratégia. Membro que tem que fazer, tem que acontecer, você tem que ser líder de célula, tem que multiplicar, tem que crescer. Cadê o relatório? E só é promovido. Você de Zé Mané vai para líder não sei das quantas. Se você crescer e ajudar e a sua célula for para frente e multiplicar, e se agora você é líder de 2, 3, 4, 5, então agora você é promovido a diácono, e agora você como diácono supervisiona 5, 6, 7, 10, 15 células, e você compete com o outro. Quantas células você tem? Eu tenho 15, eu tenho 27, aleluia, eu sou mais do que você, eu estou na ficha do pastor, eu estou debaixo do foco do pastor, porque eu tenho mais célula do que você. E a igreja crescendo na força do braço, e na força do braço chegou um esgotamento, e agora a igreja está praticamente vazia. E aí eu parei para conversar com o pastor para ver o que a gente pode fazer para ajudar. A gente chegou a algumas conclusões. Beleza, mas quando você cresce, sua igreja, seu negócio, seja o que for, na força do braço, isso tem que ser sustentado pela força do seu braço. Não tem jeito. Cresceu na força do braço, vai ter que ser sustentado na força do braço. Isso leva ao esgotamento. Quem já experimentou isso alguma vez na vida, me diga aqui amém agora, por favor. Amém. Mas aquilo que é concedido pela graça é mantido pela graça, mediante a fé. Aquilo que é concedido pela graça é mantido pela graça. A responsabilidade de manter a nova progredindo não é a força, a inteligência, a sabedoria, a capacidade do pastor Fragalho, do pastor Bené, do pastor Jorge, do outro pastor Jorge, dos pastores. A responsabilidade de manter essa igreja indo para frente é do Senhor. Essa igreja pertence a Ele. Veja bem o seguinte, a graça vai onde não existe fé alguma. A graça, ela chega aonde não existe fé alguma. Mas, mediante a ação da graça, nós somos conduzidos a um despertar da fé. Anota isso e grava isso bem no seu coração. A graça não te alcançou porque você tinha fé. A graça te alcançou quando você era ainda um deserto e não tinha nada. O seu interior não tinha fé, nada. Você podia até ter religiosidade. A graça te alcançou independente de qualquer coisa. Era um vazio, empty, zero, zip, nothing, nada. E a graça alcança onde não existe um pingo de fé. Mas quando a gente vê a operação da graça, isso nos leva a um despertamento da fé. A verdadeira fé, quando observa a ação da graça, ela conclui e ela diz: eu posso crer que aquilo que Deus prometeu vai se realizar, não porque eu mereça, mas porque Ele é absolutamente fiel às suas promessas. Amém, gente? Deus é fiel à sua palavra. Eu sei que tem um hino tradicional que diz: Deus é fiel a mim. Deus não é fiel a mim. Deus não é fiel a você. Deus é fiel à palavra que há em nós. Você está entendendo isso? Não é uma questão de... O hino tradicional é lindo, e eu entendo a intenção do autor quando ele diz: Tu és fiel, Senhor. E eu nem sei a letra, porque isso não é do meu tempo. Mas... Não é. E o final da letra diz: Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Não. Deus não é fiel a mim nem a você, não. Ele é fiel à palavra que há em nós. Veja bem o seguinte, quem disse isso não é o pastor Fragalho, não. Quem disse isso foi Jesus.
se as minhas palavras estiverem em vocês, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vocês vão receber. Aleluia! Por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra. Então, o que eu mais quero? Eu quero me rechear da palavra, porque quanto mais lotado, recheado da palavra eu estiver, maior a fidelidade de Deus será se manifestando para mim. Não é que ele se tornará mais fiel, mas a dosagem dessa fidelidade se manifestará de forma mais abundante, porque se ele é fiel à palavra número 1, número 2, número 3, eu quero estar lotado até a palavra de número 1527. Porque eu estou dando mais recurso, eu estou dando mais subsídio para a fidelidade de Deus, porque Ele é fiel à sua palavra. Amém? Deus não me cura porque eu creio em cura divina. Muita gente crê, mas não é uma questão de cura, de crer na cura. Eu creio na palavra que diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, quando eu creio nisso, Deus é fiel à sua palavra e Ele me cura. Amém? Mas isso precisa estar aqui dentro, no meu espírito enraizado, e eu preciso declarar isso, crer nisso, pela fé. Amém? Aleluia! A verdadeira fé, quando observa a graça, ela diz, eu posso crer, porque Deus é fiel à sua palavra. Aleluia! Por isso, a fé não é algum tipo de esforço que a gente faça. Tem gente que pensa que fé é um esforço que a gente faz. A fé não é um tipo de esforço, seja um esforço físico, seja um esforço mental, seja um esforço emocional, um esforço espiritual. A fé não é uma espécie de esforço que eu faço para receber alguma coisa de Deus. A fé é uma crença firme e segura que me conduz para uma certeza. E essa certeza me conduz para um descanso. Diga comigo assim, fé é uma crença que me leva para uma certeza, e essa certeza me leva para o descanso. Gente, quando eu confio que algo é real, eu entro num descanso. Eu entro num descanso. Independente de eu ter visto ou não ter visto. Eu entro num descanso por quê? Porque eu creio. Eu estou tão certo, tão seguro de que aquilo é real e que vai acontecer, que eu não me preocupo mais. Que eu não fico de cabeça quente. Que eu não fico, será? Vai. Não. Eu entro no descanso, por quê? Porque eu simplesmente creio. E a crença me levou para uma certeza. E essa certeza me conduziu para o descanso. No episódio da pesca maravilhosa, por exemplo, eu poderia dar para você N exemplos bíblicos. Mas o exemplo da pesca maravilhosa. Pedro foi alvo da graça, do favor imerecido. E foi surpreendido por um milagre extraordinário. Jesus chega, se aproxima, pede o barco de Pedro emprestado. Quase que dá um nome, o barco de Pedro emprestado. Não, o barco de Pedro emprestado. Entra no barco, se afasta um pouquinho, prega para as multidões, o pessoal se converte, etc. Depois ele sai do barco e diz, e sabendo Jesus, que os caras tinham passado a noite inteira pescando, não pegaram nada, Jesus diz, Pedro, volta para dentro da água e lança essa rede do outro lado, lá no fundo. Olha as palavras de Pedro. Jesus, a gente passou a noite inteira aqui, tentando pescar alguma coisa, não pegamos nada. Pedro podia ter dito para Jesus, Jesus, você entende de carpintaria, de construção, de porta, de mesa. Quem entende de peixe aqui sou eu. Então, olha só, a gente passou a noite inteira aqui pescando. Não deu nada, não vai ser agora que a gente vai pegar alguma coisa. Mas olha só o que Pedro disse. Jesus, a gente não pescou nada a noite inteira. Mas, debaixo da tua palavra, nós vamos fazer isso. Isso que você está pedindo contraria a lógica, contraria o parecer técnico, contraria tudo aquilo
o que o bom senso diz, mas debaixo da tua palavra, e Deus é fiel à palavra, nós vamos lá. Pedro, a Bíblia diz que que Pedro chegou a dizer isso para Jesus: nós já lavamos as redes. Rede naquele tempo não era de plástico ou de nylon. Amém? Era de corda. Se você não lavasse, ela diminuía muito o seu tempo de vida útil. Então, rapidinho ela apodrecia. Então, para que as redes durassem mais tempo, era hábito, chegou da pesca, lava as redes. Já lavamos as redes. Jesus, essas redes são de corda. Quando a gente joga dentro d'água, quando a gente pega a rede no barco, ela tem um peso. Quando a gente joga dentro d'água, ela encharca de água e ela volta pesada. Se vier com peixe, é mais pesada ainda. A gente passou a noite inteira jogando rede dentro d'água e puxando de volta. Joga dentro d'água, puxa de volta. Fizemos aqui um crossfit. Rede pesada para dentro d'água, puxando, não deu nada. O bíceps está forte. A musculatura das costas está forte. Mas peixe a gente não pegou. E a gente já lavou as redes. Mas debaixo da tua palavra, nós vamos fazer. E aí Pedro é surpreendido por uma pesca maravilhosa. Pergunto eu para você, Pedro, quando decidiu ir lá para dentro, ele tinha alguma fé? Tinha fé nenhuma. Mas no momento em que Jesus disse alguma coisa para ele, uma fagulha de fé apareceu. A gente já lavou a rede, a gente já fez o que tinha que fazer, a gente já está indo para casa, mas por causa da tua palavra, debaixo da tua palavra, nós vamos fazer. Não interessa mais se a fé que Pedro tinha era uma fagulha, se era uma fogueira, se era grande, se era pequena. O pessoal fica nessa paranoia, grande fé, pequena fé, esquece esse negócio e simplesmente crê que Deus honra a fé na sua palavra. Debaixo da tua palavra, nós vamos lançar as redes. Pedro lançou a rede e a prova que Pedro não tinha fé, não foi que quando começou a vir peixe, Pedro olhou e disse assim: eu já sabia, claro que via peixe. Jesus falou, teve que chamar outro barco, porque eles partiram. Se Pedro tivesse fé para valer, ele ia partir para dentro do mar e já ia convidar mais 2 ou 3 barcos. Vamos lá, gente, porque vai dar muito peixe. Não, Pedro foi naquela, vou lançar, né? Jesus falou, debaixo da palavra dele, vamos mandar. Quando vem, se não viesse outro barco, o barco de Pedro ia afundar. Ou seja, uma praga na sequência da bênção. Pedro ia perder o barco por causa da pesca. Teve que chamar mais gente. Jesus não disse assim: Pedro, estou desconfiado que essa tua fé está muito pequena. Não vai valer nada. Você crê? Já viu essas igrejas? A pessoa vem toda ruim. Pastor, eu vou orar por você. Você crê? Eu creio. Peraí, você crê ou não crê? Gente, não vou nem orar, não vai ficar curado não. Olha, uma fezinha pequenininha, não vale nada. Você crê ou não crê? Eu creio. Crê ou não crê? Eu creio. Crê! A pessoa, ela crê na marra, no susto, no tranco, tem que pegar no tranco. Jesus não ficou questionando se Pedro tinha muita fé, pouca fé, mandou ele entrar. O que ele falou? Que debaixo da minha palavra ele vai obedecer. Peixes venham. Sei lá de onde saiu aquela montoeira de peixe. A Bíblia diz que quase que o barco afundou de tanto peixe, encheu a rede, encheu o barco de Pedro, encheu o outro barco. Se tivesse mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, encher tudo quanto é barco. O que Jesus foi fiel foi a sua palavra. A partir disso aí, é que Pedro iniciou uma jornada de fé que conduziu Pedro para uma revelação cada vez maior de quem Jesus é. E na verdade, gente, essa é a principal função da fé. A principal função da fé não é fazer você próspero. A principal função da fé não é curar você. A principal função da fé não é... A principal função da fé é revelar Jesus. Quem tem Jesus revelado, prospera. Quem tem Jesus revelado, recebe cura. Quem tem Jesus revelado, recebe as bênçãos que a palavra promete. Então veja só o seguinte, a graça
precede a fé. Mas a verdadeira fé, essa fé que entra no descanso, ela nos leva sempre de volta para a graça. Uma das críticas que eu sempre ouvi à pregação da fé, esse pessoal da fé pensa que eles podem tudo. Eu não penso nada que eu posso tudo, quem disse isso foi Paulo. Fui eu que falei isso, não. Foi Paulo que disse, tudo posso naquele que me fortalece. Esse pessoal da fé está querendo encostar Deus contra a parede. Eu não estou querendo encostar Deus contra a parede, coisa nenhuma. Eu só estou querendo que Deus faça aquilo que Ele prometeu, que Ele ia fazer. É só isso. Eu não estou encostando Deus contra a parede. E a verdade é que a verdadeira fé, ela sempre nos conduz de volta para a graça. Veja bem o seguinte, quando Hebreus 11:6 nos diz que Deus recompensa aqueles que creem que Ele existe e passam a buscá-lo, essa recompensa não é uma espécie de prêmio por um esforço. Essa recompensa é tão somente a manifestação daquilo que já foi prometido e concedido a nós pela obra da cruz de Cristo. Essa recompensa é apenas uma parte da herança que agora é nosso direito. Você está entendendo? Quando a Bíblia usa esse termo, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê, olhe e creia que Ele existe e que é o recompensador, o galardoador daqueles que o buscam. Esse prêmio, esse galardão, essa recompensa, não é uma coisa tipo assim, vamos ver o que Ele vai fazer. Ah, muita fé. Uau, um montão de coisa. Esse aqui, menos fé, menos coisa. Não é isso, esse é um conceito humano. Quando a Bíblia fala sobre essa recompensa, é simplesmente você utilizar a porção da herança. Quando você crê, Deus te oferece a sua herança, você pega o quanto você quiser. Vou repetir para você. Tem uma herança, pertence a você. Você crê em Deus e você não está vendo, mas você crê que Ele é fiel à sua palavra. Você está crendo. Deus te chama agora, então é hora da recompensa. Qual é a recompensa, Senhor? Queijo Minas? Um queijo. E para o outro? Não, para o outro é um Roquefort. Não. Deus abre a porta e diz assim, está aqui a sua herança. Pega o que você precisa. Aí tem gente que pensa assim, como eu sou humilde, eu vou pegar só um queijinho em Minas. Se você for esperto, você usa a fé, e aí você pega o queijo Minas, o Roquefort, o Gouda, o queijo prato, a mussarela, e aproveita, traz também um Merlot, um Cabernet, e faz uma festa. Mas se você está entendendo que aí é onde se manifesta a pequena e a grande fé? Porque a pequena fé é quem entra e pega pouquinho. A grande fé é quem entra e pega para fazer festa. Gostei, Sandra. Tinha que ter um microfone passando a ter falado, eu só é da festa. Amém, é isso aí. A verdadeira fé, ela produz naquele que crê paz e alegria. Uma paz que vai além da razão, que ela diz que é uma paz que é além do entendimento, e uma alegria que nos fortalece, porque Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Agora veja só o seguinte, olha, a partir de agora, presta atenção, fica ligado, porque se você piscar, você vai perder o bonde. Eu vou falar umas coisas aqui que se você piscar, você vai perder o bonde. Se liga, desencosta da cadeira. Sabe como é que é? Em vez de você estar sentado assim, fica assim agora, ó. Porque se você piscar, tu vai perder o bonde. Presta atenção. No Antigo Testamento, nós tínhamos 3 festas ordenadas por Deus. 3 festas. Quais eram essas festas? Pesach, Shavuot, Sukkot. Pastor, estou tomando nota, não sei escrever esses troços. Está escrito ali, infeliz. Só copiar, pô.
3 festas. Pessach, repete comigo aí, Pessach. Não é pêssego não, hein, gente. Pessach. Pessach. Pessach é a Páscoa. Shavuot. Shavuot, Pentecostes. Sukkot. Sukkot, tabernáculos. Na festa do Pessach, que acontece ainda hoje no meio do povo judeu, no dia 15 do mês de Nissan, é celebrado o dia da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Essa é a comemoração básica da festa do Pessach, que a gente conhece como Páscoa. É a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. O que se relembra no dia 14, que é a véspera da Páscoa, e no dia 15, que é o início oficial da Páscoa, do Pessach? É relembrada a 10ª praga, matou os primogênitos. É relembrada a morte do cordeiro, pintou os portais das casas. É lembrado o anjo da morte, que passou, mas quando viu os portais nas casas dos judeus, passou por cima. Por isso o nome da festa em inglês é até melhor do que no português, que é o Passover, que significa passar por cima. O anjo passou por cima. É lembrada a morte do exército de Faraó. Você está reparando quanta morte tem envolvida na festa do Pessach? A festa da Páscoa? A gente não tem muita ideia desse negócio, porque Páscoa para nós ocidentais, não judeus, é coelhinho e ovo de chocolate. Mas a festa da Páscoa para valer, não tem nada a ver nem com coelho, nem com ovo. Aliás, não sei de onde saiu essa associação de coelho com ovo, porque eu nunca vi coelho botar ovo, mas alguém arrumou um coelho aí que bota ovo. Ou fantasiou uma galinha de coelho, não sei. Mas você está reparando quanta morte tem envolvida no Pessach? Jesus, quando foi que Jesus morreu? Na festa do Pessach. Ele morreu na festa da Páscoa. Por quê? Porque se na festa do Pessach, na época de Moisés, o primeiro Pessach, a primeira Páscoa, foi um cordeiro que morreu, aquele cordeiro apontava para Jesus. E Jesus é o cordeiro definitivo. O Pessach se cumpriu em Jesus, o nosso cordeiro pascal, nos trazendo libertação e vida abundante. No Shavuot, o Shavuot acontece 50 dias depois do Pessach. 50 dias depois da Páscoa vem o Shavuot, no dia 7 do mês de Sivan. E é celebrado o dia em que foi dada a lei a Moisés. Agora, no dia em que a lei foi dada a Moisés, o dia que é conhecido pelos judeus como Shavuot, que é conhecido por nós como Pentecostes, 3.000 pessoas morreram. Moisés sobe o Monte Sinai. No Monte Sinai ele recebe as tábuas da lei, que você pensa e imagina que eram 2 tábuas de pedra, mas não era qualquer pedra. A gente vê esses desenhos ou filmes, né, o cara de Moisés, o personagem, né, o ator de Moisés, com uma tábua em cada mão, assim, aquela tábua com a parte de cima arredondada, né, uma tábua fininha de pedra, na mão, uma na mão, outra na outra. Segundo a tradição oral dos judeus, as tábuas de pedra que Deus deu a Moisés eram tábuas de pedra de safira, que, na minha opinião, é a pedra preciosa mais linda que existe. Mas eu sou suspeito para falar porque azul é a minha cor favorita. E eu, quando abro o meu armário, é difícil de não encontrar azul. É um troço assim meio... eu sou meio paranoico com azul. Gosto de azul. Toda a tonalidade de azul. Talvez seja por isso que eu sou meio fixado com Van Gogh, porque o camarada tinha uma pintura... As pinturas de Van Gogh têm um azul que, caramba, rebenta. E eram 2 pedras de safira, cada uma com mais ou menos, eles dizem, a tradição judaica diz 6 punhos de altura e 6 punhos de largura, o que dá mais ou menos 27 centímetros, perdão, 57 centímetros de comprimento e de largura, ou seja, não era um retângulo, era um quadrado
de 57 centímetros, é mais ou menos isso aqui. Quem tem... Jorge, você que entende aí? Quase 1 metro? Misericórdia. Tá bom por aqui? Quadradão desse tamanho, por 27 centímetros de profundidade. Safira. Que Moisés, sem pena, quebrou. Que se você visse aqueles cacos de safira, ia dizer, vou pegar pelo menos para fazer um brinquinho para minha esposa. Moisés não teve pena, não quis nem saber. Pegou aqueles blocos de safira e quebrou aquele troço. Deus teve que dar outro bloco de safira para ele, porque aqueles ali ele quebrou. 3.000 pessoas morreram. Quando Moisés chega com aqueles blocos de safira, lá embaixo, o povo está adorando o bezerro de ouro. E aí Moisés chamou, gente, nós vamos simplesmente liquidar os idólatras. Quem está comigo se juntou com ele a tribo de Levi, e por isso, inclusive, a tribo de Levi se tornou a tribo de sacerdotes. Agora, olha só o motivo pelo qual a tribo de Levi se tornou uma tribo de sacerdotes, porque ajudaram Moisés a matar 3.000 pessoas. Não foi porque eles fizeram rituais e ritos, foi porque eles ajudaram Moisés a matar 3.000 pessoas. O Shavuot, lá no primeiro Shavuot, primeiro Pentecostes, 3.000 pessoas morreram. Você está vendo que Pessah tem muito a ver com morte. O Shavuot, morte. 3.000 pessoas morreram. Embora o que seja celebrado no Shavuot não seja a morte dos 3.000, e sim a outorga da lei. Shavuot se cumpriu com a vinda do Espírito Santo para habitar em nós. No dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, estavam reunidos 120, no dia de Pentecostes, no dia de Shavuot, no dia que Deus deu a lei para Moisés, estavam reunidos os 120, eles ouviram um som como de um vento impetuoso, viram línguas sobre cada um deles, e todos eles receberam, foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em línguas. E no primeiro Shavuot da nova aliança, 3.000 pessoas nasceram de novo. Olha o contraste entre o primeiro Shavuot da lei e o primeiro Shavuot da nova aliança. 3.000 pessoas morreram no primeiro ligado com a lei, 3.000 pessoas nasceram de novo. O Shavuot se cumpriu então com a vinda do Espírito Santo. O Pessah se cumpriu com a morte e o sacrifício de Jesus. O Shavuot se cumpriu com a vinda do Espírito Santo. Amém? Está faltando uma festa. Na festa do Sukkot, Sukkot a gente conhece como festa dos tabernáculos, que acontece no dia 15 do mês de Tishrei, que é o calendário judaico. São dois, é um civil e um religioso. E os dois têm os mesmos meses, porém, um inicia, o civil começa no mês de Tishrei, e o calendário religioso começa no mês de Nissan. No calendário religioso, o mês de Nissan é o primeiro. No calendário civil, o primeiro mês é o mês de Tishrei. Se você não sabe, nesse fim de semana, sexta, sábado, nós estávamos terminando de celebrar a festa dos tabernáculos. Talvez você não saiba disso, mas foi exatamente nessa semana que terminou agora. E nessa festa, que ela começa no dia 15 do mês de Tishrei, que é o primeiro mês do calendário civil judaico, ou seja, o dia 1º de Tishrei é o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. Essa é a última das 3 festas, segundo o calendário religioso. E essa festa não celebra nenhum evento específico. Pessah celebra a libertação da escravidão do Egito. Shavuot, a vinda da lei. E tabernáculos? Não tem um evento específico. Mas mesmo assim, olha só que coisa interessante. Mesmo assim, Deus exige do seu povo, o povo judeu, alegria. Essa alegria por quê? Não tem um evento, mas Deus, o que aconteceu no dia 15 do mês de Tishrei? Para a gente se alegrar.
Não tem um evento, não tem uma coisa assim específica. Então por que Deus pede desse povo, do seu povo, alegria? Deuteronômio 16, olha só para você ver como é que a coisa funciona. Deuteronômio 16, versículos 13 e 14, diz assim: a festa dos tabernáculos, isso é Deus falando para o povo, tá? Ele está dizendo, a festa dos tabernáculos deve ser celebrada durante 7 dias, depois que tiverem recolhido o produto da eira e do lagar, ou seja, a colheita de trigo e a colheita das uvas. Versículo 14 começa com uma ordem: alegrem-se nessa festa. Alegrem-se nessa festa, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que moram nas cidades de vocês, ou seja, não fica de fora ninguém. Moisés, eu tenho motivos para estar chorando na festa dos tabernáculos. O que eu faço? Alegre-se. Mas justamente, Moisés, a minha empresa faliu. Só tenho vontade de chorar. Estou, inclusive, em deprê. O que eu faço? Alegre-se. Bota um sorriso nessa cara. Sai pela rua dançando. Mas eu estou chorando. Eu não quero saber. A ordem é: alegrem-se. Mas por que motivo devo me alegrar? Não sei, só sei que Deus mandou. Mas eu tenho motivo para chorar, não tenho motivo para me alegrar. Mas Deus mandou. Você tem motivo para se alegrar por aquilo que você vê. Mas Deus mandou você se alegrar por algo que você não vê. Então alegre-se. Mas Moisés, não tem mais, não tem menos. Mas eu sou órfão, alegre-se. Mas eu sou viúva, alegre-se. Mas eu sou escravo, alegre-se. Mas eu sou, alegre-se. Mas eu sou preto, alegre-se. Mas eu sou branco, alegre-se. Mas eu sou baixinho, alegre-se. Mas eu sou gordo, alegre-se. Mas eu tenho síndrome do pânico, alegre-se. Era uma ordem. Você reparou aqui que ele foi dando tudo na categoria de gente? Escravo, liberto, estrangeiro, quem está dentro, quem está fora, bonito, feio. Alegrem-se em tudo quanto é lugar. Por qual razão Sukkot, tabernáculos, é tão importante para Deus, a ponto de ser chamado pelo povo judeu de Zman Simhatenu? Pastor, o que é isso? Zman Simhatenu significa a época da nossa alegria. Na tradição judaica, se você perguntar para um judeu o que é Zman Simhatenu, é a época da nossa alegria. E que época é essa? Tabernáculos. A gente tem que se alegrar de qualquer jeito. Não tem remédio, não tem alternativa. Por que Sukkot tem essa importância? Veja só o seguinte, se liga aqui, porque eu falei para você, se você perder uma vírgula aqui, você vai voar. Veja o seguinte, essa festa, a festa de tabernáculos, Sukkot, é uma festa de 7 dias mais um. São 7 dias mais um, que no final dá aleluia. Por 7 dias, o povo da antiga aliança deveria habitar em tendas. Moisés, nós já entramos na terra de Canaã, já temos casas feitas de tijolo, não moramos mais em tendas. Moramos em tendas na época do deserto. Agora a gente já está em casas de tijolos, em cidades. Então agora você vai sair da sua casa, ou no quintal da sua casa, você vai arrumar um canto, vai fazer uma tenda e vai ficar morando dentro dela durante 7 dias. Para você lembrar do tempo em que os seus antepassados vagaram pelo deserto, morando em tendas, morando em barracas. Você vai ficar relembrando esse tempo. Veja só o seguinte, a festa tem uma ordem, alegrem-se. Qual é a minha alegria? Vou sair da minha casa e vou para uma casa com piscina, com sauna, churrasqueira. Não. Se fosse isso eu me alegrava, mas eu vou para uma barraca. A minha casa tem conforto, na barraca tem nenhum, mas eu vou ter que ir na barraca e eu vou ter que me alegrar na barraca. Estou tão feliz nessa barraca.
Ô Jesus, que felicidade nessa barraca. Em casa tem fogão, aqui tem que fazer um fogareiro. Ô desgraça, ô aleluia, Jesus, obrigado. Graças a Deus. O que você está com esse sorriso aí na cara? Eu já montei aqui, botei botox, que é para nem desfazer o riso. Ele está travado aqui, porque a ordem é alegre-se. Eu estou com vontade de matar essa pessoa aqui, mas eu tenho que me alegrar. Esse moleque desobediente, hoje me fez uma pirraça danada no supermercado e eu assim, ó, aleluia. Por quê? Porque a ordem é alegre-se. Garoto, para com isso, tu vai levar uma coça quando chegar em casa. Eu vou te matar quando a gente chegar em casa. Você vai ver só, que é bom para tosse. E o pessoal, ih, rapaz, é doido. Não, é porque nós estamos na festa dos tabernáculos, é uma ordem, alegre-se. Tem que se alegrar. O 7º dia, olha só, dia 15 do mês de Tishrei, o camarada montou a tenda, entra na tenda. Ele mora no dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Dia 7 é um dia especial. No dia 7 é um dia chamado de Rosh Hashanah Rabbah. Rosh Hashanah Rabbah significa o dia da grande súplica. Você já leu na Bíblia que Jesus, quando entrou em Jerusalém, na última semana da sua vida terrena, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, não é isso? E o que o povo gritava para Jesus? Hoshana, Yeshua bar David. Hoshana, Yeshua bar David. Hoshana, Yeshua bar David. O que significa Hosana, filho de Davi? O que significa Hosana? Salva-nos, ó filho de Davi. Hoshana, em hebraico, significa salva-nos, ajuda-nos. E o povo, quando Jesus entrava, clamava, Hoshana, Yeshua bar David. Yeshua bar David, Hoshana, salva-nos, Jesus. Hoshana, Hosana. E o 7º dia da festa dos tabernáculos é chamado o dia da grande súplica. Rosh Hashanah Rabbah. O dia da grande súplica. Mas tem o 8º, porque eu disse para você que a festa são 7 dias mais um. No 8º dia, o grande dia, você já leu o Evangelho de João? No Evangelho de João diz que no grande dia, o dia da festa, o Evangelho de João, no capítulo 7, todo o capítulo 7 do Evangelho de João só fala sobre a festa dos tabernáculos. Olha só que coisa interessante. O capítulo 7 começa dizendo que chegou a época da festa dos tabernáculos, os irmãos de Jesus, porque Maria teve outros filhos. I didn't know. Eu não sabia. Maria teve outros filhos. A Bíblia dá até o nome dos caras. Simão, José, Judas e Tiago. E irmãs. Ou seja, no mínimo tinha mais 2, né? Porque José não era mole. José não dava descanso para Maria. Eu não estou falando, isso não é desonrar Maria, pelo contrário, é honrar Maria, porque se havia uma coisa que dava honra a uma mulher em Israel, era ter filhos. A Bíblia diz que os irmãos de Jesus chegaram para Jesus e perguntaram assim, e aí, você não vai para a festa dos tabernáculos? Porque tinha que ir para o templo. Essas 3 festas, Pessah, Shavuot, Sukkot, são chamadas festas peregrinas, que são as festas onde obrigatoriamente o judeu tem que ir a Jerusalém. Tinha que ir a Jerusalém, naquela época, tinha que ir ao templo, prestar sacrifício. Aí eles perguntam para Jesus, você não vai ao templo para comemorar? E Jesus diz assim, vocês vão, eu vou depois. Presta atenção. Jesus frequentou o templo na época do Pessah, Jesus estava no templo na época do Shavuot, mas na época do tabernáculos, na época de Sukkot, Jesus disse, vocês vão e eu vou ficar aqui.
Eles foram e Jesus foi em secreto, sem que ninguém visse. Grava esses conceitos que eu estou te passando aqui agora. E aí a Bíblia diz que Jesus, quando chega lá, ele começa discretamente a ensinar, não no lugar principal do templo, mas nos lugares mais reservados. Jesus começa a ensinar um, ensinar outro, mas no 8º dia, a Bíblia diz que Jesus, ele se pôs de pé e deu um grito no meio do templo: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque quem crer em mim e naquele que me enviou, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí João, veja bem, hein? No 8º dia, até o 7º, Jesus estava lá, mas ninguém estava vendo Jesus. Mas no 8º dia, ele se mostra, ele se põe de pé, ele se revela: não, eu estou aqui, eu já estava aqui, mas agora eu quero que vocês me ouçam e entendam. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, de água viva. E ele diz isso, a Bíblia diz, João diz que ele falou isso, se referindo ao Espírito Santo que seria dado. Que seria dado a nós. Presta a sua atenção no que está acontecendo no campo simbólico. 8. Isso aconteceu no 8º dia. Na numerologia bíblica, o número 8 significa um novo começo. 8 pessoas saíram vivas, íntegras e sãs de dentro da arca de Noé, para recomeçar a humanidade. Veja bem, 7º dia, o dia da grande súplica, Rosh Hashanah Rabbah. Jesus tinha entrado em Jerusalém e o povo clamando: Rosh Hashanah, Yeshua bar David. E agora Jesus, no 8º dia, ele se apresenta, no 7º dia, o dia da grande súplica, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah Adonai. Os caras não sabiam ainda que Jesus era o Salvador. Então o Rosh Hashanah, o Hosana deles era para Adonai, era para Yahweh, era para o Senhor, era para Jeová. E eles clamavam no 7º dia, eles clamavam Rosh Hashanah Adonai, Rosh Hashanah Adonai. Mas agora o povo depois vai clamar Rosh Hashanah Yeshua bar David. Salva-nos, Jesus, não mais salva-nos, Adonai, porque eles reconheceram que Jesus era o Senhor. E agora Jesus, no dia anterior, o povo passou o dia clamando Rosh Hashanah Adonai, Rosh Hashanah Adonai, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. No 8º dia, Jesus fica de pé e diz: agora eu estou aqui, e quem crer em mim, do seu interior vão fluir rios de água viva. Gente, presta atenção. Jesus se põe de pé e brada. De acordo com a tradição, Moisés voltou do Monte Sinai com as tábuas da lei no dia do Yom Kippur. Olha, presta atenção nisso aqui. O dia que Deus perdoou o seu povo, o dia do Yom Kippur, é tradicionalmente dito pelos judeus que é o dia que Moisés chegou com as novas tábuas da lei no acampamento de Israel. E aí eles comemoram, tradicionalmente naquele dia, o dia do Yom Kippur, que é também nesse mês, que foi há alguns dias atrás. Foi há alguns dias atrás, o dia do Yom Kippur. O dia que Deus perdoou o seu povo. É o 10º dia de Tishrei. Mas a tradição diz que, quando o povo pecou com o bezerro de ouro, a presença de Deus foi embora. E quando Moisés chegou com as tábuas da lei, a presença de Deus não voltou. Ela só voltou no Sukkot, na festa dos tabernáculos. Então, olha só, Deus estava presente, o povo pecou, Deus foi embora. Vem agora a festa dos tabernáculos, Deus volta. E encobriu o povo com uma nuvem, que durante o dia era uma nuvem que protegia o povo do sol do deserto, durante a noite se manifestava como uma coluna de fogo que irradiava calor e luz para aquele povo.
Não é isso? Veja bem o seguinte, essa nuvem de glória, ela não simplesmente ficava por cima, porque a tradição diz que essa nuvem era por cima, mas também formava um paredão em volta do acampamento do povo de Israel. Guardava o povo de Israel por cima e pelos lados. A nuvem da presença de Deus encobria durante o dia, guardava como um muro, e durante a noite era uma coluna de fogo dando aquecimento e luz. Hoje, eu preciso exercitar a minha fé e lembrar que há uma nuvem da glória de Deus que nos acompanha, que nos guarda, que nos protege, mesmo que o mal esteja predominando nesse mundo. Hoje eu preciso me lembrar que há um fogo que vem do Espírito de Deus, que nos aquece, que nos conforta, que nos ilumina o nosso espírito, mesmo na mais profunda dor, mesmo na mais profunda noite de desespero. Há um fogo, há uma presença que nos acompanha. Aquela nuvem, ela protegia as tendas. Sukkot. O nome Sukkot significa tendas. É plural. Tendas frágeis. Tendas frágeis, mas que eram protegidas e guardadas por aquela nuvem de glória. Debaixo daquela nuvem, o povo estava mais seguro do que se eles estivessem morando em fortalezas de concreto e aço. Nós habitamos nessa tenda, que é o nosso corpo físico, que é tão frágil, mas nós estamos sendo guardados em todos os sentidos, porque a glória do Senhor está sobre nós. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: a glória do Senhor está sobre mim. Meu irmão, você não vê, você não entende, mas a glória do Senhor está te guardando e te protegendo. Você não sabe quantas vezes você já foi livre, você sofreu livramentos que você nem viu. Gente que ia te assaltar e na última hora desistiu, e você foi embora ileso, você nem viu o assaltante, você não viu se estava armado, se não estava, ele assaltou uma outra pessoa, não assaltou você, mas você era o alvo, você era a mira, mas Deus te deu livramento. Você de repente ia ser atropelado, você não viu, você de repente ia ser vítima de um acidente fatal de trânsito, você não viu, você não sabe, Deus te deu livramento. Você passou, de repente, atrás de você caiu um prédio, não caiu em você porque Deus te deu livramento, porque Deus enviou anjos, Deus enviou a glória dele, e a glória dele te acompanha aonde quer que você vá. Isso acontece pela graça. Aleluia! Não faz a mínima diferença. Faz a mínima diferença se você é da igreja A, B ou C. A diferença, gente, de você ser membro da igreja A, B ou C é a qualidade da palavra que você recebe, mas Jesus é o mesmo. Há pessoas que frequentam igrejas que são igrejas para criança. A pessoa fica satisfeita. Se vier para uma igreja que tem muita maturidade, a pessoa tem indigestão espiritual, não aguenta. Então ela precisa ficar numa igreja de criança. Aleluia! Tão gostoso esse lugar, confortável, pastor tão gente boa, engraçada, porque Jesus é bom, vamos começar, Jesus é bom, porque Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. Já sei disso, e aí, pastor, vamos mais para frente. Não, porque as crianças, os bebês, a única diferença é essa, mas Jesus é o mesmo. E a gente precisa entender que aonde quer que você vá, a glória do Senhor te acompanha. Eu já disse para você, vou repetir aqui, você tem medo de andar de avião? Compra 2 passagens, uma para você e uma para mim. Porque avião, onde eu entro, onde eu ando, o avião não cai. E não cai por quê? Ah, pastor, porque a possibilidade é muito pequena. Avião é um meio de transporte mais seguro que existe. Mas quando cai, para aquela pessoa já era. Mas se eu estiver dentro do avião, não vai cair. Por quê? Porque tem um propósito, Deus, para a minha vida, e não vai ser um avião que vai cortar esse propósito. Pastor, se o avião estiver voando e cai uma asa, ele vai voar com uma asa só, meio de lado, assim, mas vai. E se a outra asa cair, ele vai igual um charuto, assim para frente, mas ele vai chegar lá. Tem que chegar. Pastor, quando o senhor está dentro de um avião saculeja, eu durmo. Encosto e relaxo. Por quê? Porque o diabo que está dizendo, vai cair. Eu estou dizendo assim, não vai. Porque Deus tem propósito para a minha vida, é onde eu vou, a glória do Senhor me acompanha. Veja o seguinte, Pessah já se cumpriu, Shavuot já se cumpriu, Sukkot é a única festa que ainda não se cumpriu.
Então Sucote fala da vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. E hoje você e eu estamos vivendo no período de transição entre Shavuot e Sukkot. Entre o Pessach e Shavuot tem um espaço de apenas 50 dias. Qual é o espaço entre Pessach e Shavuot? Qual é o espaço entre a Páscoa e Pentecostes? 50 dias. 50, o que significa o número 50? Por que Deus deu essa festa justamente no dia número 50 depois da Páscoa, depois da morte? Porque 5 é um número que fala sobre graça. E 50? 50 é 5 vezes 10. Ou seja, 50 é um número da graça hiperabundante. 5 é o número da graça, mas 50 é o número da graça superabundante. Agora, entre Shavuot e Sukkot tem um período de vários meses. De Pessach para Shavuot são 50 dias, é um período curto. Mas entre Shavuot e Sukkot, que fala da segunda vinda, que fala de Jesus vindo para arrebatar a sua igreja, tem um espaço de meses. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada dia e Jesus está só segurando a onda. A Bíblia fala que os céus retêm Jesus. Sabe o que isso significa? Sabe o que significa o céu retém Jesus? Significa que tudo que era necessário e preciso para Jesus voltar já está feito. E ele pode voltar, esse culto pode acabar no céu. Porque ele pode voltar a qualquer hora. Ah, pastor, mas acho que ainda falta isso, falta aquilo outro. Não falta mais nada. Não falta mais nada. Ele já pode se manifestar e voltar a hora que ele quiser. Mas sabe o que significa quando Pedro diz que os céus retêm Jesus? Sabe o que significa? Bené, aproveita que você está perto da escada, vem cá. Deixa eu mostrar para você o que significa. Aí vem Jesus. Agora olha só, Jesus está louco para voltar, vir buscar o seu povo. Mas a Bíblia diz que o céu retém. Sabe o que significa? Chega aqui na beira aqui. Vocês são o povo de Deus, tá? E Jesus está aqui no céu junto comigo, querendo ir. Calma, Jesus, não vai agora, ainda tem gente para ser salva. Quer ir? Não, não vai, que eu vou te seguir. Não, agora não, calma. Não vai. Você está entendendo isso? Jesus já está pronto para vir. Os céus retêm por causa da misericórdia. Por quê? Porque ainda tem gente da sua família que não foi alcançada e vai ser. Porque ainda tem gente que Deus está olhando para o livro da vida e está dizendo: o nome dessa pessoa está aqui, ela ainda não foi salva. Então segura a onda, Jesus, porque ainda tem plano, ainda tem propósito. Ainda não é o tempo de Sukkot se cumprir. Já se cumpriu o Pessach, já se cumpriu o Shavuot, já foi morto o Cordeiro, já foi enviado o Espírito. Agora está faltando Jesus vir buscar a sua igreja, mas é um tempo mais longo, é um tempo de espera. E enquanto isso, nessa transição, a glória do Senhor nos acompanha onde quer que a gente vá. E é por isso que a gente prospera, é por isso que a gente vai para frente, é por isso que a gente é abençoado, porque onde a gente vai, a glória do Senhor nos acompanha. A glória do Senhor não nos deixa. O justo viverá pela fé. Nós estamos no tempo aí de transição, mas nós já estamos vivenciando pela fé o 8º dia. O incrédulo está clamando: Hoshana, Yeshua Bar David. Eu e você não estamos mais clamando Hoshana, Yeshua Bar David. Nós já estamos no 8º dia dançando, celebrando, porque essa é a ordem que Deus dá para o seu povo. No 8º dia, sai da tenda. No 8º dia, sai da restrição. No 8º dia, vai celebrar. No 8º dia, vai fazer festa. A ordem para o 8º dia é festa.
festa, nós pela fé já celebramos. Por que a gente entra na igreja e a gente celebra tendo problema, tendo dificuldade, tendo gente da nossa família que contraiu o Covid, gente da nossa família que de repente até morreu de Covid, gente da nossa família que está sofrendo, gente da igreja que perdeu isso, perdeu aquilo, que está desempregado. A gente entra na igreja e a gente celebra. Por quê? Porque nós não estamos no 7º dia. No 7º dia quem está ainda é o mundo. Nós estamos no 8º dia, e o 8º dia é dia de festa, é dia de celebração, pela fé, pela fé. Você não celebra porque Deus já fez. Nós ainda estamos nesse corpo mortal. Mas a Bíblia diz que num piscar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. E eles e aqueles que ainda estiverem vivos, nós teremos os nossos corpos transformados em corpo glorificado, e nós seremos arrebatados para encontrar com Jesus nas nuvens. E enquanto isso, nesse tempo em que nós estamos vivendo, nesse período entre Shavuot e Sukkot, o justo viverá pela fé. Vamos fechar aqui? Vou terminar lendo aqui Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 32 ao versículo 39. Diz assim, olha só, o escritor aos Hebreus, que eu acredito, seja Paulo, tenha sido Paulo, olha o que ele diz para esse povo que estava sendo perseguido, que estava sofrendo, restrições econômicas, financeiras, de toda sorte, sendo presos, jogados nas arenas romanas para serem devorados por feras, por leões, tigres, para servir de espetáculo, um espetáculo sangrento. O escritor aos Hebreus diz assim, no versículo 32, lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, ou seja, depois que vocês se converteram, vocês suportaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque vocês sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo, enquanto ele não vem, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agrada. Nós, porém, Nós, porém, tem muita gente que retrocede, nós, porém. Tem gente que por qualquer coisinha geme, chora, reclama, nós, porém. Há muita gente que qualquer coisa diz que vai abandonar Jesus, que não vai ser mais dizimista, que não vai mais ser ofertante, que não vai frequentar a igreja. Nós, porém. Há muita gente que diz, eu não aguento mais. Nós, porém. Há muita gente que está dizendo, eu não suporto mais essa quarentena. Nós, porém. Há muita gente reclamando da vida, essa esposa, esse marido, nós, porém. Há muita gente dizendo, esse meu filho, essa criança, nós, porém.
Nós, porém, aleluia, nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para preservação, para preservação da alma. Sabe, Jesus disse que você e eu somos sal da terra. Sal, uma das funções do sal é preservar. Nós somos daqueles que não retrocedem. A gente avança. Ah, pastor, o senhor não sabe as dificuldades que eu estou passando? Nem quero saber. Você não sabe as que eu estou passando. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra. Porque Deus é fiel à sua palavra. Nós não somos os que retrocedem, não é porque nós somos mais valentes do que os outros. Não é porque somos melhores do que os outros, mas é porque nós sabemos que Deus é fiel à sua palavra. Aleluia. Aquele que vem virá. Aquele que vem virá. Mas enquanto ele não vem, eu e você, nós vivemos pela fé. Eu sou dizimista pela fé, eu sou ofertante pela fé, eu frequento a igreja pela fé, eu sirvo na igreja pela fé, eu estou com a minha esposa pela fé, eu estou com o meu marido pela fé, eu educo os meus filhos pela fé, eu creio que Deus prometeu que vai fazer uma obra milagrosa na minha família e eu creio nisso pela fé. Deus prometeu grandes coisas e eu creio em tudo que Ele disse pela fé. Eu sou curado pela fé, eu ajo pela fé, eu vivo pela fé. E eu posso viver assim, porque Deus é fiel à sua palavra. A minha fé não está em homens, a minha fé não está numa denominação, a minha fé não está num pastor, a minha fé não está num apóstolo, a minha fé não está num cara que se diz vice-deus, a minha fé está em Jesus, que é a palavra. Infeliz e pobre é o crente que coloca a sua confiança meramente num pastor. Aí o pastor cai, o cara cai junto. Irmão, você e eu fomos chamados para estar na igreja, termos pastores, a gente ama a organização da igreja, a liderança, mas, antes de qualquer coisa, eu sirvo a Deus, servindo a homens. Eu não sirvo a homens para servir a Deus. Eu sirvo a Deus servindo a homens. Gente de carne e osso. Quando eu digo homens, homens e mulheres. Gente de carne e osso. Gente que falha, gente que erra. Mas eu faço isso não porque o homem é perfeito, lindo e maravilhoso, mas porque Deus é fiel. Aleluia. Levante as suas mãos. Pela sua graça, nós fomos alcançados. Pela sua graça, nós fomos salvos. Aleluia.